Temos o prazer de apresentar 5 Minutes PM Podcast, com Ricardo Vargas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu vou continuar um podcast que eu falei anteriormente sobre ética. E quando a gente fala sobre ética, moral, sobre o que é justo, o que é injusto, eu queria dar alguns conceitos interessantes e alguns exemplos. O primeiro conceito que é muito importante é o conceito do egoísmo. Não é? O que é um comportamento egoísta, dentro de uma sociedade, um comportamento egoísta dentro de um projeto? Ser egoísta é ter uma postura centrada em si mesmo, buscando satisfazer os seus interesses pessoais à custa dos interesses, ou seja, em detrimento do interesse de outras partes. Ou seja, o egoísta é aquele indivíduo que desrespeita o direito dos outros e age de forma egocêntrica e mesquinha. E aí alguns exemplos que eu tentei listar aqui, que são exemplos extremamente cotidianos, e acho que cada um de vocês que estão ouvindo já viram esse exemplo várias vezes. Mas, por exemplo, você estacionar o carro fora da faixa, desrespeitando o interesse do pedestre que cruza. Furar a fila de um restaurante, né? Aliás, furar a fila é um dos comportamentos mais egoístas que existe, onde você beneficia você em detrimento dos outros. Jogar papel na rua, ou seja, você beneficia o seu conforto de não ter que procurar um lixo em detrimento o quê? De todos os outros transeuntes, em detrimento do seu bairro, da sua cidade. Parar o seu carro em fila dupla, prejudicando todo o fluxo de trânsito. Jogar entulho nas calçadas, rodar no acostamento, ou seja, dirigir o meu carro no acostamento, sendo que o acostamento foi feito o quê? Por uma emergência. Tocar música alta à noite, desrespeitando os seus vizinhos e a sua comunidade. Ocupar um assento com a bagagem, ou seja, você está, por exemplo, num aeroporto, está numa rodoviária e ocupa o assento com a sua bagagem em detrimento de uma pessoa que não vai ter um lugar para sentar. Então isso são ações egoístas e muitas vezes ações que falta a ética. Dentro da nossa empresa, puxar o tapete do colega. Puxar o tapete do colega não é crime, mas puxar o tapete do colega é moralmente inaceitável. E muito, por exemplo, nós brasileiros, a gente tem um conceito seguinte: se eu não estou cometendo um crime, então eu estou correto. Não é? Ou seja, se eu estou fazendo um negócio que vai me beneficiar, mesmo que isso prejudique aos outros, mas desde que isso não se configure como um crime, eu tô agindo corretamente, não é? Bem, mas o correto perante a lei não necessariamente é o que é ético. Além disso, por exemplo, assediar moralmente as outras pessoas, esconder os meus erros, usar informações confidenciais em meu benefício, apropriar-se da ideia de uma outra pessoa, não é? Ou seja, sonegar informações, eu sei de uma coisa que pode beneficiar uma outra área da minha empresa, mas por uma questão de poder eu sonego. E isso tudo são ações antiéticas. Além disso, eu queria pegar agora o outro lado, ou seja, eu comecei esse podcast falando de egoísmo, agora eu quero falar do altruísta. O que é o altruísta? É aquele que adota uma postura cooperativa, que leva em conta os interesses dos outros, que procura não prejudicá-los, procura beneficiá-los, ou seja, não estamos falando de uma pessoa que abre mão dos seus interesses próprios para os outros, não. Nós estamos falando daquela pessoa que busca o benefício próprio e o benefício dos outros. O raio de abrangência dos outros torna-se uma questão crucial, ou seja, eu vou atingir quem? A poucos que estão à minha volta, a muitos, eu vou atingir a todos. Então, olhem só, pessoal, algumas práticas altruístas extremadas, pessoal, eu pegar e criar uma invenção poxa, doar essa invenção, essa marca, fazer uma filantropia caridosa, e não estamos falando aí, pessoal, numa doação simples. Você, então vou lá, dou o dinheiro porque aquilo é bom para mim, não. Mas fazer filantropia no bem. Nós, por exemplo, brasileiros, muitas vezes criticamos muito a sociedade americana, e a sociedade americana é uma das sociedades mais filantrópicas, porque culturalmente isso é um comportamento moral.
integrar brigada de combate a incêndio, formar mutirão para ajuda comunitário, ajudar as pessoas que estão precisando, apoio humanitário contra a fome, ou seja, isso é o que a gente chama de um comportamento altruísta. Ou seja, é a gente o quê? Conseguir criar um bem comum. Ou seja, será que eu estou sendo ético ao poluir o meio ambiente, mesmo que isso gere riquezas para a minha empresa e para o meu acionista? Será qual é o bem? Então, muitas vezes eu tenho que entender que o interesse coletivo precisa prevalecer ao seu interesse individual. Então, por exemplo, quando eu aceito um agrado de um fornecedor, sem dúvida nenhuma, no futuro, esse agrado pode estar sendo cobrado de mim de uma outra forma. Então, o comportamento ético envolve exatamente um comportamento altruísta e um comportamento não egoísta. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. 5 Minutes PM Podcast. Apresentação Ricardo Vargas. Uma produção AudioArte. www.audioartte.com.br